Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 6º dia de clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. Já é a metade do caminho, porque clamaremos aqui por 12 dias, pedindo a ajuda do Senhor. Irmãos, alguma vez da sua vida você sentiu que cometeu alguma loucura e através dessa loucura veio grande consequência sobre a sua vida, a sua família e todos aqueles que fazem parte dela? Pois bem, hoje falaremos de um grande rei que um dia caiu em si e viu a grande loucura que ele tinha cometido. Só que a consequência não veio só para a vida dele, veio para todos aqueles que estavam ao redor dele. Quando ele reconhece isso, ele recorre à misericórdia do Senhor, porque ele sabe que Deus é o Pai da misericórdia, Ele é o Pai. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Precisamos nos lembrar aonde caímos. Arrepender, buscar o Senhor e pedir misericórdia. E deixar o Senhor agir conforme a justiça dEle, conforme o juízo dEle. Porque muitas das vezes a gente quer ensinar o Senhor a fazer ou dizer o que o Senhor tem que fazer, até mesmo na justiça dEle. Ele é rei, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. O que nós temos que pedir é misericórdia, o que nós temos que fazer é reconhecer, o que nós temos que como agir é nos arrepender, é isso. Como os filhos, que às vezes desobedecem, toma decisões precipitadas, mas que recorre ao Senhor todos os momentos. É isso. Este homem, este rei fez isso. Ele sabia que podia recorrer a Deus e que se ele caísse na mão do homem, a consequência seria pior. E ele decide, não, eu quero viver a consequência de Deus, porque Deus é misericordioso. Então vamos para a palavra do Senhor. Continue firme aqui, serão 12 dias de clamor. Amém? Vamos para a palavra, está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Eu vou ler o 10 e a gente vai discutindo sobre os demais versículos. Diz assim: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Não foi uma pequena, mas uma grande loucura. O que Davi fez? Porque ele está cheio de remorso, ele vê que ele fez algo grave contra Deus e ele está implorando que o Senhor perdoe. E mais ainda, cometi uma grande loucura. Davi, ele quer fazer um recenseamento, saber quantos homens tem de batalha, está disponível para a batalha. Só que Davi foi aconselhado, Davi foi alertado, Davi foi orientado a não fazer. É isso que o Senhor faz quando estamos prestes a fazer uma loucura, tomar uma decisão precipitada que vai nos levar à ruína. O Senhor, Ele tem a maneira dele de nos comunicar. O Senhor tem a maneira dele de se revelar a nós e a vontade dele. Ele usa pessoas. E ele usa um dos capitães dele, Joabe, e outras pessoas para alertar. Não faça isso. Olha o que Joabe disse no versículo 3. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100. E que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Qual o cabimento disso, Davi? Qual o propósito disso, Davi? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe, sobre todos os comandantes. Você percebe que Deus enviou Joabe? Você percebe que Deus enviou os comandantes do exército para alertar Davi e dizer: não faça isso, mas Davi insistiu. Talvez aí a consequência grande que veio sobre Davi por a insistência. O Senhor está alertando e ele insistindo. O Senhor alertando e ele insistindo.
E a palavra dele prevalece porque ele era maior diante do povo. E o que você faz quando você tem poder? O que você faz quando você está na liderança, seja da sua família, seja no trabalho, em algum lugar? Você para ouvir conselhos? Você para ouvir outras pessoas quando elas vêm de forma para alertar você a não fazer? O coração de Davi está provado aqui que está cheio de orgulho, de autossuficiência, querendo provar para si e para outros. Que ele conquistou muito, que ele tem muitas pessoas a favor do país, tem muitas pessoas dispostas a lutar pelo país, não é verdade? Mas o que acontece aqui? Depois de 9 meses e 20 dias, o Senhor deu tempo para Davi. O Senhor não agiu na mesma hora. O Senhor enviou conselhos, o Senhor enviou conselheiros e Davi ignorou. Mas o Senhor esperou que Davi fizesse o recenseamento e depois de 9 meses e 20 dias, Davi faz essa declaração. Depois que Joabe chega dizendo: ei Davi, há em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar e 500 mil em Judá. Depois que Davi recebe aquilo que ele pediu, depois que Davi recebe aquilo que ele tanto queria saber, ele faz essa declaração, sentiu remorso, cometi gravemente contra o Senhor o que eu fiz, e agora eu imploro, perdoe o pecado, pois cometi grande loucura. Por que Davi, aconteceu isso com Davi? Porque os números, eles servem para exaltar a Deus e eles vão edificar. Quando é para exaltar o Senhor, eles edificam. Mas quando serve para exaltar o homem, eles corrompem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Davi recebeu lá atrás a honra de ter matado 10 milhares e Saul somente milhares, Davi não sofreu nenhuma punição divina. Davi estava glorificando a Deus quando recebeu este elogio. Davi matou 10 milhares e Saul milhares. Porque aqueles números exaltavam, glorificavam Deus na vida de Davi. Porque todos sabiam que Davi não seria capaz sozinho. Ele só era um guerreiro. Mas agora, quando Davi começa a levantar números, sendo rei, está querendo trazer exaltação para ele mesmo. E o que acontece? Corrompeu o seu coração, a ponto de não ouvir ninguém, a ponto de nem prestar atenção no que as pessoas estavam falando, sendo que Davi era um homem que buscava muito a Deus, Davi era um homem que buscava conselhos do Senhor, Senhor, eu devo fazer, Senhor, eu devo ir, e nesse tempo ele não fez isso, ele agiu por impulso, por decisão própria, e aí a consequência vem. Mas o interessante é que Davi, quando vem a consequência do Senhor, o Senhor envia um profeta para dizer: ei Davi, escolhe uma dessas 3 consequências. Você prefere 3 anos de fome na terra ou 3 meses fugindo dos seus adversários que os perseguirão ou 3 dias de praga em sua terra? E aí ele tinha que escolher uma dessas consequências. E olha só o que Davi fala. É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair na mão dos homens. É por isso que nós devemos recorrer a Deus, mesmo quando caímos quando analisamos que por estar vivendo isso foi consequência nossa, atitude nossa, quando caímos em si. E aí Davi fala: eu prefiro cair na mão do Senhor, porque grande é a misericórdia dele. O homem não vai ter misericórdia de mim, o homem quer me destruir, o homem quer a minha morte, mas o Senhor não, o Senhor há de ter misericórdia.
Então, o que Davi está me ensinando, mesmo com o erro dele, meu irmão e minha irmã? Que eu tenho que recorrer ao Senhor, eu tenho que me arrepender diante do Senhor, eu tenho que buscar no Senhor e não nos homens. É no Senhor e reconhecer mesmo. Senhor, o Senhor enviou pessoas para me aconselhar e eu não ouvi. O Senhor enviou pessoas para me alertar e eu não ouvi. O Senhor foi me mostrando, mas eu escolhi desobedecer. Eu escolhi fazer o contrário. Mas agora estou diante de ti com grande remorso, eu estou diante de ti com o coração apertado, estou diante de ti em sofrimento, pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude, Senhor, e que eu venha aprender com este erro e ajudar outras pessoas também. Porque Davi está nos ensinando, Davi está nos mostrando que o caminho da desobediência traz consequência. Davi está me mostrando que não é só ele que paga pelo erro, mas todos aqueles que fazem parte da história e da vida de Davi. E é exatamente isso, ele fala que as pessoas estão sofrendo por causa da iniquidade dele. É isso. Ele percebe que toda essa catástrofe, tudo isso veio para o povo por causa dele, de uma atitude dele, mas ele era rei, ele estava no comando, é a liderança, e veio a consequência para todos. E o que acontece? O Senhor envia a praga, começa a consequência, porque há uma consequência para toda atitude impensada nossa. Ou pensada, porque no caso Davi pensou, mas escolheu fazer a sua própria maneira. Houve uma consequência, veio uma praga e matou ali 70 mil. E ali Deus depois se arrepende e para com a praga, cessa com a praga. Leia o capítulo 24, leia a partir do versículo 1. Essa história é muito linda porque nos ensina também. Aprendemos a sabedoria, isso, aprender com acertos e com erros de outras pessoas. Mas Davi está me ensinando a recorrer ao Senhor, a buscar a misericórdia dele. Então, meu irmão, se você está vivendo a consequência de uma atitude pensada e impensada, a misericórdia do Senhor vai te alcançar nesse dia. Esta praga será cessada na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que nós temos que buscar no Senhor. Senhor, cesse com esse mal, cesse com essa contenda, cesse com essas dificuldades. Senhor, cesse com essas dívidas. Às vezes é um empréstimo, algo que você pegou sem parar para pensar nos juros, sem parar para pensar que algo seria penhorado, sem parar para pensar que algo seria tomado de você, o seu instrumento de trabalho. E ali está vindo consequência não só para você, mas para toda a família, onde você tem que pegar um dinheiro emprestado com um irmão, você tem que pegar um dinheiro emprestado com um amigo, você tem que pegar um dinheiro emprestado com o filho, ou é o filho que faz alguma coisa e tem que pegar com o pai, com a mãe, e ali começa a envolver todos começam a entrar em dificuldade. E a consequência vem para todos por causa da atitude de uma pessoa. Vamos orar para que essa praga seja cessada no dia de hoje. Ei, em nome de Jesus Cristo. E Davi, ele reconhece, e Davi, ele edifica um altar ao Senhor, ele oferece holocausto, porque ele é instruído a isso, o profeta o instrui a oferecer holocausto, sacrifícios ao Senhor de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. O Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa súplica, o nosso clamor. Deus estava com os ouvidos atentos, só estava esperando Davi agir. E ele reagiria à ação de Davi. Amém? E você percebe que o Senhor é longânimo? Ele não trouxe essa justiça, ele não trouxe esse castigo todo a Davi quando ele começou o recenseamento. Não, o Senhor esperou, passou 9 meses e 20 dias. É isso, porque às vezes tomamos atitudes e o tempo vai passando, a gente pensa que está fazendo bem, porque não houve nenhuma consequência, mas lá na frente ela vem. Ela vem. E Deus quer te ensinar com tudo isso. Qual o propósito que você passou? Essa toda dificuldade, essa pressão, opressão que você vem passando por causa desses problemas, o que isso tem te ensinado? Porque isso ensinou a Davi.
Você vê que Davi não vem cometendo os mesmos erros. Ele peca uma vez, se arrepende, nunca mais ele comete aquilo. Ele cometeu adultério com Batseba e nunca mais voltou a cometer com ninguém. Ele fez esse recenseamento sem... Não tinha o aval do Senhor e foi lá e fez. E nunca mais ele repetiu o erro. Davi nos ensina isso. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas o arrependimento de Davi era genuíno, era verdadeiro. Ele se arrependia de fato do que ele fazia, recorria a Deus. Ele sempre recorria a Deus. É isso que Davi me ensina e te ensina. Ele sempre recorria ao Senhor, às misericórdias dele, e não cometia mais aquele mesmo erro. O Senhor está te ensinando, meu irmão, minha irmã. Quando o Senhor te livrar deste problema, quando o Senhor te der a solução, a estratégia certa, não volte a cometer este erro, não faça isso, não faça, não cometa essa loucura. É isso que Davi fala. Eu cometi uma grande loucura. Amém? Vamos orar? Vamos suplicar como Davi suplicou para que essa praga seja cessada, seja uma dívida, seja uma dificuldade, seja uma divisão no lar, sabe? Uma separação de algo, uma perca, alguma coisa, algo que aconteceu por consequência de uma atitude impensada ou pensada. Amém? Vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, assim como Davi caiu em si e se arrependeu do que ele fez, porque ele viu que transgrediu, que cometeu uma iniquidade contra o Senhor, contra a tua palavra, sendo que ele foi alertado. Sim, o Senhor enviou pessoas a aconselhar, não faça isso, por que fazer isso? Mas mesmo assim ele insistiu no erro. Quantos de nós, Senhor, continuamos a insistir no erro e só percebemos a grande loucura que fizemos quando a consequência vem? Mas, Senhor, se estamos vivendo essa consequência, pedimos ao Senhor misericórdia. Assim como o Senhor teve misericórdia de Davi cessando com a praga, tenha misericórdia das nossas vidas. Que esta praga, que este mal seja cessado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, seja uma palavra que for liberada contra nós. Se foi uma palavra dirigida à nossa família, à nossa casa, contra nós, por causa de uma ação, uma atitude com uma pessoa e aquela pessoa lançou uma praga, lançou uma palavra, seja cessado agora em nome de Jesus Cristo. Eu uno a minha fé com a do meu irmão e da minha irmã. Nos unimos em oração, que seja cessado agora em nome de Jesus Cristo. E que venhamos dar glórias ao Senhor em tudo que fizermos, ó Pai. Porque Davi glorificou o Senhor com números. Quando a ele foi atribuído os 10 milhares, aquelas mulheres cantavam, mas estavam glorificando ao Senhor, porque todos sabiam que Davi era pequeno. Mas o Deus que Davi servia era grande. Senhor, que os números em nossas vidas sejam para edificar, para glorificar o Senhor, não para nos corromper. Em nome de Jesus Cristo, que tudo que o Senhor multiplicar em nossa vida, tudo que o Senhor acrescentar em nossa vida, não seja para a nossa soberba, para o nosso orgulho, para a nossa autossuficiência, mas seja para a glória do Senhor, para a edificação do teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que toda praga seja cessada agora, toda praga seja eliminada do meio de nós, toda praga seja desfeita agora, no meio do teu povo. Aqui eu uno a minha fé com este meu irmão. Seja cessada a praga agora no nosso meio. Nós somos o teu povo. Olhe por nós, Senhor, com um olhar de misericórdia e de compaixão. Da mesma forma que o Senhor olhou para Davi e para o povo de Israel. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa palavra falou o teu coração, meu irmão. Você crê que a praga foi cessada na tua casa, no meio dos teus, no nosso meio? Então compartilha, envie para outras pessoas que precisam também de ouvir uma palavra do Senhor de consolo, de esperança. Em nome de Jesus, curta, se inscreva. Amém? Que o Senhor te abençoe.
ricamente, poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo e até as próximas mensagens, se Deus quiser. E nós iremos para o 7º dia de clamor. É isso. Até o próximo clamor, se Deus quiser.